Ai, ai. Então, voltando, né, gente? Enfim, então, um pouco pensando essas representações e as inovações democráticas aqui no Brasil, a gente pode dizer que, né, a gente tem uma democracia representativa, mas com fortes índices de democracia participativa. Então há esse consenso, né, de que a gente tem que tentar casar e achar melhores estratégias para a gente combinar formas de democracia representativa e democracia participativa. Mas a gente sabe que por si só a própria democracia representativa ela não dá conta de aprofundar a democracia, como eu coloquei, nem de democratizar o acesso. E que a gente precisa aumentar então a presença da sociedade civil nesses espaços. Obviamente que tem alguns autores que vão ser altamente céticos com relação a isso, né? Na verdade, acreditam no potencial, obviamente, da participação da sociedade, mas vão enfatizar que a maior presença desses membros da sociedade em formas alternativas de participação, por si só, não garantem que o sistema se torne mais democrático ou mais justo, né? Então, a gente precisa pensar em outras questões, em outros aspectos e outras questões que possam também serem incluídas aí nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente pode até ter representantes nos conselhos, no orçamento participativo, mas isso não garante que eles tenham diferentes qualidades que os representantes políticos tradicionais. Isso a Soraya Cortez coloca isso muito bem nos seus textos, né? Mas, enfim, já é um avanço, né? Então, todos os autores vão ressaltar e vão mostrar, e aí a gente faz um balanço aí das análises, dos processos participativos, né? Da importância desses mecanismos de participação, da descentralização, das propostas de participação semidireta na gestão pública, da importância dessa institucionalização da participação no âmbito da gestão pública, das experiências desses conselhos gestores, enfim, mas que a gente precisa também relativizar e ver os desafios e os problemas, mas que sempre pensando um pouco nas potencialidades de utilizar esses espaços, criar novos espaços e trazer essa discussão para a gente pensar e casar com a dimensão representativa, né, da democracia, né? Tentar casar esses dois momentos, né? Então, para finalizar, a gente coloca que o fato é pensar em que medida o desenho institucional desses espaços participativos realmente consegue modificar a relação geradora de dependência a estruturas estatais e também muitas vezes produz certas assimetrias de poder e de acesso às informações relevantes. Então, a gente pensar essas questões são importantes para a gente trabalhar os processos, né? E por fim, a gente aponta, né, uma tentativa de pensar novas tipologias entre a participação e a deliberação, uma vez que os autores e as pesquisas mostram os limites das arenas participativas. E aí a gente pensar que seria um avanço analítico grande a gente tentar averiguar em que grau as inovações institucionais das últimas décadas, né, elas conseguem realizar concretamente os ideais democráticos de participação e de deliberação. Então, é um pouco pensar para além disso. A gente apresenta um quadro que eu acho que é importante, a gente faz uma comparação dos modelos críticos da democracia representativa, que aí a gente apresenta algumas sustentações básicas da democracia participativa e da democracia deliberativa, que seria bom dar uma olhadinha nesse quadro, que está lá na página 183 do texto, que é bom vocês darem uma olhada. A gente faz uma coisa bem sintética, é interessante mostrar. E aí, por fim, a gente apresenta, né, os conselhos e orçamentos participativos como possíveis espaços, né? O orçamento participativo se enquadraria numa categoria combinada entre, né, democracia participativa, né, mas com certo grau também de possibilidades de deliberação, uma vez que eles deliberam com relação a determinadas questões, principalmente questões orçamentárias. E os conselhos gestores vão ser, né, se tratar de processos também discursivos, né, onde a gente tem vários segmentos sendo representados, diferentes pontos de vista, dentro de um mini público que também pode ser decisório quando o conselho é gestor, né, conselho é deliberativo, mas muitas vezes esses representantes eles ainda são detentores de saberes e formam uma determinada elite política dentro e tem dificuldade de dialogar com os setores tradicionalmente excluídos. Então, a preocupação é pensar na prática, né, que a fragilidade dos conselhos há uma certa fragilidade desses conselhos diante da centralização do poder nas mãos de
de alguns poucos, especialmente daqueles especialistas. Isso já foi identificado em várias pesquisas, né, realizadas sobre os conselhos gestores, né, essa certa centralização. E aí, finalizando, né, como consideração geral, né, considerações finais, a gente coloca que não se trata de produzir novos modelos teóricos, analíticos, mas de pensar perspectivas de análises que consigam incorporar essas questões da inclusão e da representação social, dando ênfase à articulação social e política nas esferas participativas, pensando um modelo de democracia, né, que não somente junte um conjunto de ideias e tenha ideários, mas que deve ser baseado num modelo real de sociedade e ou numa expectativa de discussão de qual sociedade nós queremos. Então é isso, pessoal, um bom carnaval, né? Descansem, se cuidem, até semana que vem.